Bom dia, quem for entrando, a gente inicia em mais ou menos uns 2, 3 minutinhos para dar tempo do pessoal entrar no webinar e logo mais a gente inicia, então. Bom dia, pessoal. Nós já estamos com 86 participantes na sala. Vou dar início, então, ao nosso webinar, para que a gente aí não atrase muito o nosso evento. Eu gostaria de dar as boas-vindas a todos vocês. Eu sou a Ana, eu sou analista da coordenação de qualificação da Apex Brasil, e eu vou ser responsável pela mediação desse webinar. Eu informo a vocês que o webinar está sendo gravado e ele será posteriormente disponibilizado na plataforma de armazenamento de conteúdos da Apex Brasil. Nosso evento é uma realização da Apex Brasil, com participação dos nossos parceiros, Sebrae, Setor de Promoção Comercial da Embaixada do Brasil em Assunção, Câmara de Comércio Paraguai-Brasil, e contamos ainda com o nosso escritório Apex Brasil para a América do Sul, e com a empresa Tecmarks, que participou do programa PayEx, e já começou as exportações aí para o mercado do Paraguai. O nosso webinar ele será estruturado da seguinte forma. Inicialmente, contaremos com uma abertura feita pelo nosso gerente de inteligência da Apex Brasil, Igor Celeste,
E, na sequência, nós passaremos por uma apresentação sobre o mercado do Paraguai, feita pelo Igor Gomes, também da nossa gerência de inteligência. A seguir, passaremos por uma mesa redonda virtual com os nossos palestrantes convidados. Aqueles que desejarem podem realizar perguntas no chat e, ao final, a gente vai selecionar algumas perguntas para serem respondidas pelos nossos convidados. Passo agora a palavra para o Igor Celeste, nosso gerente de inteligência aqui da Apex Brasil, para que ele possa, então, realizar a abertura do nosso evento. Igor. Obrigado, Ana, pela oportunidade. Bom dia a todos. Primeiramente, eu gostaria de cumprimentar todos os empresários presentes. Costumo dizer que a Apex Brasil existe pelos empresários e para os empresários. Portanto, é sempre uma honra entregar conhecimento e conteúdo para que as nossas empresas possam se engajar no esforço exportador. Eu também gostaria de cumprimentar os representantes das nossas instituições parceiras nesse evento, setor de promoção comercial da nossa embaixada em Assunção. O Ministério das Relações Exteriores é uma parceira aí, é uma instituição parceira estratégica da Apex para diversas iniciativas ao redor do mundo. A Câmara de Comércio Paraguai-Brasil, o SEBRAE, que é uma instituição que inclusive compõe o nosso Conselho Deliberativo, a empresa Tecmarx, que é uma empresa que já está aí no esforço exportador para o Paraguai, já conseguiu começar as vendas para esse mercado, além, é claro, das nossas equipes de competitividade, o nosso escritório da América do Sul e a nossa área de inteligência. Um breve contexto, pessoal, em relação ao direto de mercado. Essa iniciativa ela iniciou em 2021, uma iniciativa da Apex para atender a demanda de empresários iniciantes no processo de exportação sobre diferentes mercados potenciais. Inicialmente, essa iniciativa ela foi organizada em parceria com os nossos escritórios internacionais da Apex Brasil, e ao longo de 2021 nós realizamos 8 webinars com um total de 1.074 participantes. Os conteúdos desses webinars eles estão disponíveis na nossa plataforma de conteúdos da Apex, cujo link será disponibilizado no chat do evento. Para 2022, essa série ela se estrutura em um calendário fechado com o objetivo de apresentar os mercados potenciais da América do Sul, para auxiliar as empresas em suas priorizações e análises de mercado. Trata-se de uma série de webinars focada nos países da América do Sul para empresas não exportadoras, exportadoras iniciantes e para todos os nossos parceiros de núcleos PIEX, que é o Programa de Qualificação de Exportação da Apex Brasil. Hoje, a América do Sul ela representa 12% das nossas exportações. Ela é, obviamente, uma região prioritária para o nosso esforço de inserção internacional. Em 2021, a gente teve um crescimento de 50% das vendas para a região, uma forte recuperação em relação ao ano de 2020, que foi afetado pela pandemia e que também afetou muito a nossa performance exportadora para os países da América do Sul. 86% das vendas para a região foram representados pela indústria de transformação, ou seja, por produtos com valor agregado, com tecnologia e com diversificação. E a região é um destino preferencial das nossas micro e pequenas empresas. Então, por isso também a importância da parceria com o SEBRAE aqui nessa iniciativa. Cada webinar ele vai ter na programação uma análise do cenário macroeconômico, que geralmente vai ser desenvolvida na parceria entre a área de inteligência da Apex e os nossos setores de promoção comercial de embaixadas e consulados nesses países. A gente vai também, em cada evento, dar destaque para setores com maiores oportunidades, trazendo informações não só de análise de mercado, informações quantitativas, mas também informações de acesso ao mercado, com informações qualitativas, tendências de mercado, entendimento de estrutura tarifária, não tarifária nos diferentes países, de forma a auxiliar nossas empresas a ter um pensamento estratégico a respeito desses países. E a gente vai ter essa participação especial dos empresários que exportam para cada país. Por que isso é importante? Porque os empresários eles detêm a experiência, eles podem agregar muito para as outras empresas, tendo em vista que eles nos mostram o caminho que eles trilharam para o sucesso no mercado. A gente trabalhou especificamente aí, a gente trabalha com outros 4 mercados além do Paraguai, a gente vai cobrir Chile, Argentina, Uruguai e Peru. Esses mercados eles foram selecionados a partir de estudo realizado pela área de inteligência em parceria com o SEBRAE, focado especialmente nas micro e pequenas empresas brasileiras, mas ele também extrapola para empresas de médio e grande porte que estão iniciando esse esforço exportador. Obrigado, Ana. Basicamente é isso, uma iniciativa muito valiosa aí para a América do Sul, são mercados muito estratégicos para as nossas empresas.
Obrigada, Igor, pela contextualização, obrigada aí pelas palavras de abertura. E eu passo, então, a palavra para o Igor Silva, que vai dizer a nossa apresentação sobre o mercado paraguaio. Obrigado, Ana. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui com todos vocês, com os nossos parceiros aí, e também todos os participantes que estão atendendo ao webinar, e falar um pouquinho aí do mercado paraguaio, da relação comercial do Brasil com o Paraguai. E acho que a ideia não é esgotar, né, todo o assunto e todas as informações possíveis, até porque não seria possível aqui nesse momento que a gente está tendo, mas sim trazer um panorama geral dessa relação do Brasil com o Paraguai e tentar significar um pouquinho, né, desse destino, né, para as exportações brasileiras, como o Igor falou, principalmente para MPS, né, e empresas de menor maturidade exportadora. Eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês, na minha apresentação. Peço que, por favor, confirmem se vocês conseguem ver a minha tela em modo apresentação. Tudo certinho, Igor. Tudo certo. Legal, legal. A ideia, então, como o Igor mencionou, é trazer informações quantitativas e qualitativas, trazer um pouquinho do contexto macroeconômico paraguaio e um pouco de como se deu essa relação comercial com o Brasil nos últimos anos. Em um momento posterior, falar um pouco também de informações de acesso ao mercado, né, informações gerais, instituições relevantes e questões tarifárias também. E, por último, ao final da apresentação, a gente observou aqui na gerência de inteligência e trouxe para a apresentação 2 setores como um estudo de caso aí, bem dinâmicos para as exportações brasileiras nos últimos anos, e a gente vai aí decupar e detalhar um pouquinho mais sobre esses 2 setores e tentar trazer uma concretude um pouco maior para as nossas exportações para o Paraguai. Pois bem, alguns dados gerais, né, aí de informação para o Paraguai, né, uma população aí com 7,2 milhões de pessoas, né, um produto interno bruto com 39,9 bilhões, de 39,9 bilhões, uma balança comercial, um bloco comercial, o bloco comercial principal voltado, né, para o Mercosul, junto com o Brasil, Argentina e Uruguai. Tem o Brasil como principal parceiro comercial, aí em 2021, né, teve o Brasil como principal parceiro comercial, o Brasil aí com 24% de participação no mercado paraguai, e o comércio bilateral com o Brasil atingindo a casa dos 6,6 bilhões comercializados, né? A gente vê aí, né, alguns dos temas, né, macroeconômicos paraguaios, né, o PIB nominal atingindo, né, como eu disse, a casa dos 39,9 bilhões, né, com crescimento de 1,6% em 2021, um consumo total de 30,1 bilhões, né, o que representa aí 75,5% do PIB, e também em crescimento, 1,9%. A gente tem uma formação de capital fixo, né, de 8,4 bilhões, representando 21,1% do PIB, e também com crescimento de 4%. Um PIB per capita, né, também em crescimento, representado aí por 5,5 mil dólares, e, né, uma população urbana de 62,5% daqueles 7,2 milhões que eu tinha mencionado anteriormente. Detalhando um pouco mais esse comércio bilateral com o Brasil, a gente consegue observar aqui, né, historicamente, desde 2017, o Brasil possui aí um déficit, né, em relação à balança comercial junto ao Paraguai. Em 2021, esse déficit foi de 600 milhões de dólares comercializados. No entanto,
é possível observar um crescimento médio anual entre 17 e 21 positivo, tanto para as exportações quanto para as importações. A gente tem um crescimento aí de 3,5% para as exportações e um crescimento de 6,6% para as importações, o que faz do Brasil aí o maior fornecedor para o Paraguai, com 24,4% de participação no mercado. E, por outro lado, a gente tem o Paraguai como o 13º principal fornecedor ao Brasil, com 1,6% de participação no mercado brasileiro. Isso em 2021. Como o Igor mencionou, né, não só para a América do Sul, mas também para o Paraguai, é importante mencionar que a pauta, né, de exportação brasileira é extremamente estratificada e diversificada, mas com uma concentração proeminente aí em produtos da indústria de transformação, né? O Igor mencionou esses dados para a América do Sul como um todo, mas para o Paraguai e para o Paraguai não é diferente. E do lado das importações brasileiras, é interessante mencionar a proeminência aí de energia elétrica, muito por conta do contrato, né, da Itaipu binacional com o Brasil e o Paraguai, e também milho e soja, né? Então, representando aí 50% das importações, né, brasileiras do Paraguai. Saindo um pouquinho, né, da análise quantitativa e entrando um pouco mais em questões de acesso ao mercado para o Paraguai, trazer aqui um pouquinho do perfil tarifário do Paraguai, tendo em vista os acordos comerciais que o Brasil possui com esse país, né? O Brasil possui 2 acordos comerciais com o Paraguai, um aí engendrado dentro do Mercosul, que seria aí o ACE 18, e o ACE 74, né? O Mercosul, ele entrou em vigor em 1991 e ele tem uma desgravação tarifária quase completa, né? Todo, né, o regime, todo o universo tarifário está em regime de livre comércio, exceto açúcar e produtos automotivos. E aí é que entra a ideia do ACE 74, né? O ACE 74 é aquele que vai regular a comercialização de produtos automotivos entre o Brasil e o Paraguai, né? O Brasil possui outros diversos ACEs que regulam especificamente, né, produtos automotivos com outros países, e com o Paraguai também não é diferente. E só lembrando que dentro dessa preferência tarifária que esses acordos vão conceder a ambos os países, né, é interessante, né, é necessário que se apresente o certificado de origem para obtenção dessa preferência tarifária e aí analisar em qual regime o produto específico vai ser engendrado, né, se é dentro do regime de origem geral ou dentro do regime de origem específico, né? Levando em consideração os acordos comerciais que o Paraguai possui, não só com o Brasil, né, eu trouxe aqui um detalhamento das tarifas médias aplicadas pelo país, né? A gente tem aí, dos últimos dados disponíveis, né, a tarifa média ponderada ao comércio paraguai de 2019, que ficou aí na casa de 6,5%, e a gente tem a tarifa média simples da nação mais favorecida, de 2020, que ficou na casa de 9,6%. E o que é possível observar, né? A tarifa média ponderada é menor, né, que a tarifa NMF, né? Muito por conta dos acordos e das preferências tarifárias que são concedidas pelo Paraguai, o que mitiga, né, o efeito dos impostos aplicados, principalmente no caso do Brasil, que vai ter aí a preferência tarifária de 100% para quase toda a pauta e o universo tarifário entre os dois países. Seguindo aqui a apresentação, falando um pouquinho das instituições relevantes para comércio exterior no Paraguai e que muitas vezes os exportadores e os importadores vão ter que lidar se quiserem
muitas vezes não, né? Todas as vezes vão ter que lidar com essas instituições quando objetivarem, né, exportar ao Paraguai. Né, a gente tem aí, primeiramente, né, Direção né, Nacional de Aduanas, né, a DNA, que vai aí regular todo o processo de exportação e importação ao Paraguai. A gente tem o Ministério da Indústria e Comércio, que é aquele que é responsável, né, por aplicar e supervisionar a política de comércio de bens e serviços no Paraguai. A gente tem o Instituto Nacional de Tecnologia, Normalização e Metrologia, que, como o nome já diz, é aquele que vai estabelecer os padrões de normalização, certificação e metrologia no Paraguai. O Instituto Nacional de Alimentação e Nutrição, que é aquele que vai cuidar das normas e regulamentos voltados para alimentos e bebidas no Paraguai. A gente tem o Senaxa, que é o Serviço Nacional de Qualidade e Saúde Animal, que vai tratar, que vai regular aí produtos e subprodutos de origem animal. E a gente tem a Direção de Defesa Vegetal do Ministério da Agricultura, que vai tratar da regulamentação em relação a produtos e subprodutos de origem vegetal. E quais são, né, os requisitos de importação gerais, assim, né, para o Paraguai? O que tanto o importador e o exportador têm que estar alinhados para conseguir, para que não tenham nenhuma surpresa em relação ao processo de exportação para o Paraguai, né? Aqui, de maneira geral, são muitos documentos, né, e muitas exigências. Elas são comuns de várias operações de comércio exterior, não só para o Paraguai, mas para inúmeros outros países. E mais especificamente para o Paraguai, o que precisa ter, né? O importador, ele tem que ter um registro de firma, né, dependendo aí da sua classe empresarial, e alguns documentos que têm que ser fornecidos, né? A fatura comercial, o packing list aí, ali discriminando os produtos que serão exportados, né? E as quantidades respectivas, o bill of lading, o certificado de origem, como eu mencionei anteriormente, caso uma preferência tarifária seja solicitada e eventualmente concedida, os documentos de transporte. E, particularmente para o Paraguai, é importante também o processo de legalização consular dos documentos de exportação, né? Qualquer processo de exportação para o Paraguai tem que ter os seus documentos legalizados, de preferência pelo consulado mais próximo de onde vão sair as mercadorias. Então, nada muito complexo, nada muito que demandaria muito esforço, mas ficar atento, né, a essa questão da legalização consular dos documentos. Além desse panorama geral, nós decidimos aqui na Inteligência trazer 2 estudos de caso para 2 tipos de produtos diferentes, que cada qual à sua maneira vem possuindo, né, dinamismo interessante quando a gente fala das exportações brasileiras ao Paraguai. O primeiro estudo de caso a gente vai tratar de cerveja, e o segundo, posteriormente, que eu vou falar, de calçados, né, e aí decupar um pouquinho mais detalhadamente cada um deles. Cerveja, né? As exportações de cerveja para o Paraguai, a gente observa aí uma consolidação evidente das exportações de cerveja para o Paraguai. Desde 2017 até 2020, você tem aí uma manutenção do valor exportado, né, ao Paraguai, ficando aí entre 60 e 65 milhões de dólares exportados ao Paraguai. Só que no ano passado, um aumento significativo, né, dessas exportações, né? Então, um crescimento médio anual entre 17 e 21 de 9,7%, e um crescimento de acima de 40%, né, 41,1%, entre 20 e 21, né?
demonstrando aí a importância do mercado paraguaio para exportação de cerveja brasileira, atingindo 89,2 milhões exportados em 2021. Quando a gente olha, né, do ponto de vista das importações paraguaias, né, o Brasil é o principal fornecedor de cerveja ao Paraguai, concentrando aí 62,1% de participação no mercado paraguaio. Quando a gente olha do ponto de vista das exportações brasileiras, né, o Paraguai comprando do Brasil, o Paraguai se estabelece como o maior destino de exportação de cerveja brasileira e concentra quase 70%, né, acima de 2/3 de participação das exportações brasileiras de cerveja, o que reflete essa consolidação, né, das exportações brasileiras e esse aumento significativo entre 20 e 21. Aqui a gente tem uma discriminação, né, e um detalhamento das exportações por estado, né, de cerveja brasileira. Então, a gente tem o estado de São Paulo, com quase 70% das exportações em 2021. Depois a gente passa para o Paraná, com 11%, Minas Gerais, com 7%, Rio Grande do Sul também, com 7%, e Rio de Janeiro e os demais estados, aí com 3% de participação. Além, né, dos dados quantitativos destinados à exportação de cerveja para o Paraguai, eu trouxe também aqui alguns requisitos de importação específicos, né, além daqueles gerais que eu já tinha mencionado. Para a cerveja, né, como aqui a gente tem aqui em cima, né, a exportação de cerveja para o Paraguai, ela vai ter um imposto de importação zerado, né, 0%, como também vai ocorrer para calçados, e alguns requisitos específicos que tanto o importador quanto o exportador tem que ficar atentos em relação à exportação de cerveja para o Paraguai. O primeiro o importador ele precisa ter o seu registro de estabelecimento firmado, né, junto ao INAM, né, que é o Instituto de Alimentação e Nutrição que eu mencionei anteriormente, de acordo com a resolução 213 de 2019. Além disso, o importador ele precisa possuir, né, o Registro Sanitário de Produtos Alimentícios, né, o RSPA, de acordo com a resolução 252 de 2018. Então, esses dois registros, eles são obrigatórios. Além disso, né, o regulamento técnico, né, a ser seguido para a exportação de cerveja para o Paraguai, que vai ali delimitar denominação, tipos e qualidade, né, do produto que está sendo exportado, é o regulamento técnico do Mercosul de produtos de cerveceria, né, que é o regulamento número 14 de 2001. Além disso, né, além do regulamento técnico de qualidade da cerveja, a gente também tem o regulamento técnico do Mercosul para rotulagem de alimentos envasados, que é o regulamento número 26 de 2003. Falando um pouquinho mais sobre, né, detalhando um pouco mais o regulamento sobre rotulagem, eu trouxe aqui algumas informações obrigatórias que o rótulo, né, de cerveja exportada para o Paraguai deve conter. Né? O rótulo tem que estar em espanhol, né, língua oficial aí do Paraguai. E quais são as informações e os termos que devem necessariamente constar no rótulo da bebida exportada ao Paraguai? Né? E o nome, né, da bebida, lista de ingredientes, conteúdo líquido, identificação de origem, nome ou razão social e endereço do importador, identificação do lote, data de validade, instruções de uso, quando aplicável. Só que existem algumas características particulares em relação a bebidas alcoólicas exportadas ao Paraguai, em que não há necessidade de que seja mostrada a data de validade, né, para bebidas alcoólicas que contenham acima de 10%, né, de volume de álcool, ou mais, né, de álcool. E também, segundo o regulamento Mercosul 46 de 2003, as bebidas alcoólicas elas estão isentas de informar o rótulo nutricional na embalagem. Né? Então, caso a bebida contenha
acima, né, contenham até 10% ou acima de 10% de volume de álcool, a data de validade não vai ser necessária, e também as bebidas alcoólicas estão isentas de informar o rótulo nutricional na embalagem. Passando agora também para calçados, né, exportação de calçados para o Paraguai tem uma característica um pouquinho diferente, né, do que aconteceu com as exportações de cerveja, né? A gente tem aí o maior ano de exportação em 2017, né, com 75,4 milhões de dólares exportados, e aí uma queda que vem aí acontecendo nos últimos anos, 2018, 2019 e 2020, muito por conta da pandemia de Covid-19, mas o que é importante destacar é o aumento, né, considerável em que o aumento considerável das exportações de calçados para o Paraguai em 2021, né? Apesar do crescimento médio anual negativo entre 17 e 21 aí de quase 14%, é notável destacar aí o crescimento, né, a retomada do crescimento e a retomada das exportações brasileiras entre 20 e 21, com um aumento de 53%. E aí o Brasil também, olhando, né, do ponto de vista das importações do Paraguai, o Brasil é o maior fornecedor, né, para o Paraguai, com 50,4% de participação no mercado. E do ponto de vista das exportações do Brasil ao Paraguai, o Paraguai se coloca, né, como quinto principal destino das exportações de calçados do Brasil, concentrando 4% de participação das exportações brasileiras também de calçados, né? Então, essa retomada, diferentemente, né, daquela consolidação das exportações de cerveja, aqui o que vale destacar é essa retomada das exportações e da indústria de calçados, tendo como destino o Paraguai. E aqui um pouquinho da estratificação das exportações brasileiras de calçados por estado, né? A gente tem aí o Rio Grande do Sul com 47% de participação, seguido pelo Ceará com 22% e São Paulo com 9%, Bahia e Paraíba na casa de 6%, Minas Gerais com 5%, Santa Catarina com 3%, e os demais, outros estados com 2% de participação nas exportações de calçados brasileiras. E alguns requisitos, né, específicos também das exportações de calçados. A gente tem aí também calçados com uma preferência tarifária de 100%, também por conta do Mercosul, ou seja, 0% de tarifa aplicada aos calçados exportados do Brasil ao Paraguai. E, diferentemente, né, dos registros, né, vinculados à exportação de alimentos e bebidas, mais especificamente a cerveja, aqui para o Paraguai é necessário que o importador ele tenha um registro específico de produtos do setor de calçados, vinculados ao Ministério de Indústria e Comércio, né, aí a partir da resolução número 150 de 2015. Também, de acordo com a resolução número 150 de 2015, é necessário que o importador também ofereça, também possua, né, a licença prévia de importação de produtos do setor de calçados. Então, não só o registro, mas também a licença prévia de importação é necessária para que o produto entre em território paraguaio. E além dos requisitos vinculados a esses dois registros, a gente tem também o regulamento técnico, né, para rotulagem de calçados no Paraguai, estabelecido aí de acordo com a resolução número 464 de 2006. E o que esse regulamento sobre rotulagem fala, né? Como as informações para cerveja, as informações para calçados também devem estar em espanhol, mas aí possuem, né, algumas características diferentes, né? Nesse caso, as informações do país de origem devem estar destacadas. Em caso de produtos importados, né, razão social e registro único de contribuinte do importador
também devem ser mencionados no rótulo, além da composição dos materiais, né? A parte superior, aí a capelhada, né? Do calçado. Geralmente, né, a gente fala aqui no Brasil que a língua, né, do sapato, o forro e a sola. Além de instruções de manutenção, instruções de uso, de conservação, também devem estar destacadas no rótulo, e o número do calçados. Além também de orientações especiais para classe e espécie dos materiais, dependendo do tipo de material que o calçado for confeccionado. E por último, além, né, já finalizando a minha apresentação e agradecendo a atenção de todos e a paciência de todos, além de dados quantitativos, além de informações gerais de acesso ao mercado e específicas, né, para os setores de cerveja e de calçados, eu trouxe aqui um tema que eu acho que vale a pena as empresas brasileiras terem atenção especial quando pensarem em iniciar, né, as suas exportações para o Paraguai, que é o regime de maquilas. Né? O regime de maquilas é um regime que não está engendrado só no Paraguai, existem outros países que trabalham com regime de maquilas, mas especialmente interessante para o exportador e para o produtor brasileiro, tendo em vista também os benefícios que esse regime pode oferecer, né? E o que é o regime de maquilas, né? O regime de maquilas é um regime de atração de investimentos promovido pelo Paraguai, por meio do qual, né, bens e serviços vão ser produzidos localmente no Paraguai, e por ter essa produção local, vai gerar aí alguns benefícios para investidores locais e estrangeiros. Né? Existe restrição quanto ao setor? Não existe restrição. Qualquer tipo de produto e serviço pode ser produzido e oferecido. Né? Claro que as regras da lei de maquilas têm que ser respeitadas, né, em relação à quantidade de insumo em matéria-prima contida no produto final nacional paraguaia, regras que devem ser seguidas em relação ao setor de trabalho, né, quantas pessoas, né, do mercado paraguaio devem ser empregadas nessa indústria que vai ser instalada em território paraguaio, mas de qualquer forma não há restrição quanto ao setor. E o que acontece, né? O que a empresa matriz pode enviar, né, para a empresa maquiladora, né? Podem ser enviados bens de capital, peças, insumos, matéria-prima, diretamente ou de qualquer outro país, né? E esses bens vão entrar no Paraguai pelo regime de admissão temporária, ou seja, quais as vantagens que esse regime pode oferecer aos produtores e aos exportadores brasileiros. O principal benefício é em relação aos impostos e taxas, né, pagos sobre o processo de importação dessas matérias-primas, insumos e bens de capital. Então, além, né, do processo de exportação usual que a gente conhece, outro modo de ingressar no mercado paraguaio é através do regime de maquilas, né? Então, com essas vantagens aí em relação aos impostos e outras taxas pagos que seriam cobrados, né, usualmente, normalmente, se fossem comercializados dentro de um processo de exportação geral comum. Finalizando aqui a minha apresentação, eu agradeço novamente a atenção e a paciência de todos. Fico à disposição para responder eventuais perguntas. Vou parar aqui o compartilhamento da minha tela e eu passo a palavra para Ana Emília, para que continue aqui com o nosso evento. Muito, muito obrigado. Obrigada, Igor.
Muito obrigada pela sua apresentação. Foi bastante rica, né? Muita informação. Tenho certeza que a nossa audiência ela vai utilizar muito do que foi colocado aí por vocês, principalmente aqueles que estão aí pensando em exportar para o Paraguai. E antes de partir para a nossa próxima etapa aqui do webinar, eu gostaria de fazer duas perguntas a você que foram levantadas aqui no chat, já que são perguntas aí que dizem respeito à tua apresentação, acho que seria mais interessante que você respondesse elas logo agora. O Carlos Eduardo, ele é é Cadu, da cervejaria Dom Gentiles. Ele perguntou sobre a questão da exportação de cervejas, né? Aqueles dados que você apresentou. Isso inclui as cervejas artesanais? E aí ele perguntou também, o rótulo, ele precisa estar em espanhol ou pode ser um rótulo complementar anexado à garrafa? Sim, Cadu, né? Isso, Cadu. Obrigado pela pergunta. Sim, esses dados de exportação do Brasil, eles contemplam também cervejas artesanais, né? O rol geral de cervejas exportadas pelo Brasil. Em relação ao rótulo, vários produtos para o Paraguai admitem, né, esse rótulo complementar em relação às informações em espanhol, né? Então, pode ser o rótulo original também possuindo um rótulo complementar em relação às informações em espanhol sem problema. Então, acho que consegui responder objetivamente as perguntas. Então, dados gerais de cerveja, sim, podem carregar aí um rótulo complementar. Obrigada, Igor. A Kátia também perguntou aqui se, eu acredito que ela seja do setor de cosméticos. Ela pergunta se o registro ele é válido para todos os setores e qual que é o custo desse registro. Esse registro que eu mencionei especificamente, o registro de importador, ele é necessário para os importadores, né? Mas no caso de cerveja e calçados, no caso de cerveja, é um registro específico para alimentos e bebidas, né, vinculados ao Instituto Nacional de Alimentação e Nutrição. E no caso de calçado, é um registro específico para importadores de produtos voltados para o setor de calçados, né? Então, o custo para esses registros, ele vai estar vinculado ao importador e não ao exportador. Tanto o custo do registro geral de importador, tanto o custo do registro para alimentos e bebidas e para produtos específicos de calçados. Excelente, Igor. Bom, acredito que seja isso. Tem mais uma pergunta aqui no chat, eu não sei se você vai ter a informação de pronto. Caso você não tenha, eu peço para você enviar depois as informações para essa empresária. Ela pergunta se você tem alguma informação sobre o setor de pets, de rações para pets. Sim, a gente aqui na inteligência levantou também o setor de pet, né, especificamente de ração, como um dos setores, não só de exportação para o Paraguai, mas para toda a América do Sul, como um setor aí com dinamismo muito bom e crescente nos últimos anos. Eu não tenho essas informações agora, mas sem prejuízo nenhum, depois de pegar essas informações detalhadas e oferecer ao empresário, sem problema nenhum. Eu posso pegar o e-mail ao final da apresentação e enviar essas informações detalhadas. Excelente, Igor. Bom, acho que é isso. As perguntas que tinham relação aí com a tua apresentação foram essas. E aí, então, a gente vai partir agora para a nossa segunda etapa do webinar, que é a nossa mesa redonda virtual, onde os nossos convidados vão ser aí instigados a falar um pouco conosco de algumas perguntas bem específicas aí sobre o mercado do Paraguai. Inicialmente, eu gostaria que cada um dos nossos convidados se apresentasse, né, e apresentasse um pouco da entidade que representa. Então, Camila, se você puder começar a apresentação, é com você. Claro que sim, tudo bom, Ana? Tudo bom, pessoal? Bom dia a todos.
como a Ana mencionou, meu nome é Camila Rey, eu sou analista aqui do escritório de negócios, aqui do escritório da Apex Brasil América do Sul, que fica localizado em Bogotá, na Colômbia, mas que a gente dá cobertura nos países da América do Sul. Só lembrando que a Apex conta com 4 escritórios regionais, né? Brasília, onde fica a nossa matriz, nossa sede, Belém, São Paulo e Recife, e além dos 9 escritórios no exterior, que seriam Dubai, Jerusalém, Miami, São Francisco, Xangai, Pequim, Moscou, Bruxelas, e, como eu mencionei, o daqui de Bogotá com cobertura da América do Sul. Excelente, Camila. Eu queria pedir para o secretário Pedro também se apresentar e apresentar aí o setor de promoção comercial da Embaixada do Brasil no Paraguai. Obrigado, Ana. Bom dia a todos. Eu sou Pedro Cavalcante, eu sou o chefe do setor de promoção comercial e investimentos aqui na Embaixada do Brasil em Assunção. Como vocês sabem, o Itamaraty faz parte da constelação de apoio a empresas brasileiras, tanto na exportação quanto no investimento no exterior. E mais tarde eu vou conversar um pouco aqui sobre a economia do Paraguai, sobre especificidades, mas só queria deixar aberto contato com vocês. Nós temos o site da Embaixada na internet, que tem o nosso e-mail. Então, o que vocês tiverem de dúvida mais específica sobre o mercado paraguaio, pode mandar um e-mail para a gente, que nós respondemos com o maior prazer. Muito obrigado. Obrigada, Pedro. Antônio Carlos. Bom dia a todos, obrigado pelo convite. Eu sou Antônio Carlos, presidente da Câmara de Comércio Paraguai Brasil. É uma entidade que existe já há 21 anos aqui no Paraguai e temos mais de 200 associados, entre empresas brasileiras, paraguaias e de outros países, americanas, europeias, argentinas. E a nossa principal função aqui é dar todo o apoio às empresas brasileiras que têm algum interesse no Paraguai, seja para comercialização ou seja para investimentos. E o nosso objetivo principal é ser o porto seguro desses empresários no Paraguai. Tá? A Carolina, nossa gerente, já passou aí pelo chat o nosso contato. Tá? Estamos totalmente à disposição para ajudá-los no que seja necessário aqui no Paraguai. Obrigada, Antônio. Gustavo. Bom dia a todos, é um prazer estar aqui com vocês. Gustavo, do Sebrae Nacional, sou analista de competitividade aqui do Sebrae, e estou responsável pela temática e pela essa parceria com a Apex sobre internacionalização. Bom, o Sebrae é uma entidade que está presente em todos os estados, e nosso objetivo principal é fortalecer a questão do empreendedorismo do país, e ajudar as empresas a se adequarem, a melhorarem sua gestão, seus processos internos para que consiga acessar o mercado tanto nacional como internacional de forma sustentável, perene. Então, podem contar com o sistema Sebrae no seu território e na sua região, para que consiga auxiliá-los nesse desafio de acessar esse mercado paraguaio. Prazer estar com vocês aqui. Valeu, Ana. Obrigada, Gustavo. E agora, Naubley, se pudesse apresentar. Bom dia a todos, obrigado pelo convite da Apex. Eu sou o Naubley, eu sou responsável pelo departamento de comércio exterior aqui da Tecmarx. A Tecmarx é uma indústria brasileira, a gente está situado na cidade de Goianira, no estado de Goiás. A gente é uma indústria pioneira na fabricação de equipamentos e ferramentas para manutenção e construção de redes de alta tensão. Então, a gente fabrica o equipamento de cesto aéreo, que é aquele equipamento hidráulico que parece um guindaste, que os operadores que realizam a manutenção de rede elétrica utilizam, e a gente fabrica todo o ferramental que esses operadores que trabalham na manutenção da rede elétrica também utilizam. Então, esse aí é o mercado da Tecmarx. Excelente, Naubley. Bom, gente, então eu vou dar sequência ao nosso webinar, sequência às nossas perguntas, e eu gostaria de perguntar, então, ao secretário Pedro Cavalcante, como você avalia o contexto econômico do Paraguai nesse momento pós-pandemia? Obrigado pela pergunta, Ana. O Paraguai é um país que tem uma impressionante estabilidade.
Se nós formos ver, assim, em matéria de câmbio, em matéria de política macroeconômica, é um país que nos últimos 20 anos fez muito bem o dever de casa, conseguiu manter estável a moeda, baixos níveis de inflação. Entre 2003 e 2019, houve uma média de crescimento de 4,1%. Isso com uma dívida pública estável, por volta de 30% do PIB e baixa inflação. Houve também um impressionante processo de redução da pobreza extrema no país, que caiu de 2003 para 2019, a taxa de pobreza extrema era de cerca de 40%, de 39% em 2003, agora foi para 15%. É um país que tem uma economia com o setor agrícola mais dinâmico, apesar de ser uma participação pequena no PIB, de 11%. O setor agrícola é uma das maiores fontes de moeda forte, né, de dólares. E no último ano, houve uma seca de grandes proporções, uma seca que não havia há 10 anos, uma seca de tal monta, que teve um impacto grande na produção de soja, na produção de milho. A produção de soja chegou a cair 60%. Então, para esse ano, nós vemos revisões para baixo do crescimento em decorrência da seca. O Banco Central Paraguai ainda não publicou a nova revisão de crescimento de PIB. Eles estavam com a previsão para 2022 de cerca de 3,8%, mas analistas de mercado, como Itaú, já apontam para uma contração do PIB de 1,7% para esse ano, mas nós esperamos que dados mais atualizados do governo também apontem para essa redução em decorrência da seca enfrentada. Já pensando pelo lado positivo, eu estou aqui no Paraguai há cerca de 6 meses e uma coisa que me impressionou aqui foi o mercado de luxo. Me impressionou como que a percepção que se tem no Brasil do Paraguai, ela difere da realidade local. O Paraguai é um país que consome bastante, que tem uma população, agora com o fim das restrições, recentemente não há mais exigência de utilização de máscaras até em lugares fechados aqui no Paraguai. Há uma vontade de consumir muito grande. E o consumo de alta renda, nós vemos aqui uma quantidade inimaginável de SUVs, de carros grandes, inclusive, conversando com concessionárias de automóveis, há filas de espera de meses. Claro que é uma questão mundial de produção de carros novos, mas aqui a demanda estava bastante aquecida, apesar desse problema pontual aí da seca. Então, me coloco mais uma vez à disposição de conversar com vocês, quem tiver mais interesse em conversar sobre o mercado paraguaio. Eu coloquei no chat o nosso site e o e-mail do SECOM e ficamos à disposição. Muito obrigado. Obrigada, Pedro. Eu vou passar, então, a pergunta agora para o Antônio Carlos. Bom, o que vocês avaliam como diferencial positivo do mercado paraguaio para as empresas brasileiras? Ou seja, o que torna o mercado paraguaio atrativo para os empresários brasileiros? E, dentro dessa perspectiva, quais você avalia que seriam os setores que apresentam as melhores oportunidades para as empresas iniciantes? Ok, obrigado pela pergunta. Bom, na realidade é o seguinte, o Paraguai é um país produtor de matérias-primas, de produtos primários, tá? Com alta dependência, como comentou o Pedro, do agronegócio, seja a agricultura e a pecuária, tá? Na parte de indústrias, ainda tem um processo de crescimento muito lento, tá? E justamente a maquila, o regime da maquila que foi comentado
aí anteriormente, veio justamente para incentivar o processo de industrialização do Paraguai. Somente complementando o que comentou o Igor, o regime da maquila é um processo, uma grande vantagem que oferece o Paraguai para todas as empresas que vêm em função do baixo custo de produção aqui no Paraguai, seja pela energia elétrica. Nós estamos falando de 33 centavos de reais o quilowatt-hora aqui versus 81 centavos no Brasil. Energia elétrica comercial ou industrial. E o regime da maquila tem 1% apenas de tributos em cima do faturamento. Então, isso começou a iniciar. Hoje nós temos no Paraguai 240 empresas maquiladoras, das quais 60% são brasileiras. Tá? E o quanto isso é importante para o Paraguai? Isso gera entre 18 e 20 mil empregos, um país de 7 milhões de habitantes, é bastante, tá? E está gerando receita, esse ano deve bater o recorde de 800 milhões de dólares de ingressos para o país. Deixando de lado um pouco a maquila, indo um pouco para o que poderia ser interessante para os brasileiros aqui no Paraguai. Algo que a gente vê que está ainda muito pouco explorado são as franquias. O Brasil tem muitas franquias extremamente interessantes e poucas ainda estão presentes no Paraguai. Aqui tem muitas franquias argentinas, talvez pela familiaridade do idioma, alguma coisa. Então, a gente acha que franquias teriam um espaço interessante para crescer aqui no Paraguai, roupas, calçados, saúde e beleza, por exemplo, educação, tá? Institutos de educação. Então, eu acho que seria uma oportunidade interessante. Por outro lado, o Paraguai tem uma característica também bastante peculiar. Depois de Portugal e Estados Unidos, o Paraguai tem o maior número de brasileiros no exterior. Oficialmente, nós estamos falando de 240, 250 mil que está registrado isso a nível de consulado. Tá? A gente sabe que, na realidade, contando com o pessoal que está ainda não documentado, vamos chamar assim, esse número chega a 400 e poucos mil, que chega a representar 6% da população paraguaia. É muita gente. Tá? Então, o crescimento da procura por produtos brasileiros aqui no Paraguai, seja em Assunção, principalmente, onde eu me refiro, tá? É muito grande. Então, o pessoal quer comprar alguma coisa específica, por dizer um exemplo, um feijão carioquinha, ingredientes para feijoada, doces caseiros. Tá? O pessoal vai aonde? Em Foz do Iguaçu. Tá? Se desloca 320 quilômetros para buscar esses produtos em Foz do Iguaçu. Então, isso eu acho que determinados produtos a gente acha que poderia ser interessante, tá? Serem exportados para o Paraguai de uma forma um pouco mais, vamos dizer assim, ordenada, vamos chamar. Alimentos e bebidas, embalagens de forma geral, e também um outro ponto interessante são os materiais de construção, materiais de acabamento, pisos, azulejos, a parte toda de metais, tá? Porque não podemos esquecer, o setor de construção aqui no Paraguai está crescendo muito rápido, tá? Se você analisar o crescimento do PIB no Paraguai nos últimos 2, 3 anos, a construção tem um papel importantíssimo, tá? Isso também é ajudado pelos argentinos que querem tirar seus recursos da Argentina e acabam investindo em imóveis aqui no Paraguai, na construção, tá? Então, em função disso, a gente acha que seria também uma oportunidade bastante interessante. Isso sem contar as dificuldades de logística hoje que tem de trazer alguma coisa da Ásia. Tá? Então, acho que esses tipos de produtos, se tiverem preços competitivos no Brasil, obviamente vai ser muito bem visto pelos importadores do Paraguai. Tá? Isso, assim, em grande, de uma forma bastante resumida, é um pouco a percepção que a gente tem. Obrigada, Antônio. Muito obrigada pelos esclarecimentos. Acho que deu uma
uma boa ideia aí para o pessoal desses setores mais aí pujantes no Paraguai. Eu tenho agora uma pergunta para o Gustavo Melo, do Sebrae. O que o empresário brasileiro precisa observar ou até mesmo se adaptar para entrar no mercado paraguaio? Obrigado, Ana. Acho que pegando um pouco aí da fala de todos, né, tanto do Igor, do Pedro e do Antônio, acho que tem alguns pontos a serem observados pelos esses empresários de pequenos negócios, né? Então, a gente está falando de um país que teve a valorização da moeda, né? Acho que teve esse crescimento aí, se não me engano, de 14%, alguma coisa no passado, né? Essa questão que o Antônio colocou, né, do custo do trabalhador, do custo de produção no território paraguaio, né, ser um elemento importante dessa questão, se for a escolha do empresário, a internacionalização, né, ter uma empresa no Paraguai, abrir a sua filial. Então, acho que analisar qual que é o seu modelo de negócio que vai se adaptar a essa questão desse relacionamento comercial com o Paraguai, né, se eu exporto daqui ou se eu abro uma empresa lá, abro uma filial, entender um pouco onde é que fica melhor essa questão da modelagem do seu negócio, e aí partindo do pressuposto, né, que essa empresa, no seu planejamento estratégico, sim, colocar essa questão da internacionalização dentro do planejamento para que a sua equipe, né, a equipe inteira da empresa, né, seja a empresa com uma equipe de uma pessoa, duas, três, né, porque o pequeno negócio também tem essa variação, né, da quantidade de pessoas que trabalham nessa empresa, entender que isso faz parte do negócio. Acho que observações importantes, né, com relação ao mercado de luxo, né, acho que aí começa a ter muita oportunidade, desde o seu vestuário, calçado, como o Igor colocou, a questão de bebidas, foi colocado cerveja, mas quando a gente fala de cachaça, acho que apareceu alguma pergunta aí no chat, falando da cachaça, né, um produto típico brasileiro, que leva a essa questão da brasileidade e faz conexão com, por exemplo, a nossa feijoada, essa necessidade de atravessar 300 km para comprar, né, o nosso feijão carioquinha, entender como é que isso se conecta, né, com esse perfil do consumo. Acho que o Pedro comentou também, assim, o Paraguai tem uma população jovem, né? Acho que está em torno de quase 60%, 70%, né? Entender um pouco desse perfil do consumo, essa juventude que está querendo consumir, ter acesso a produtos que vêm nas redes sociais, né? Então você tem hoje a questão de vinhos, cachaças, já não saem enlatadas, para que a galera que vai para a noite já começa a ter acesso. Então também entender um pouco desse perfil desse consumidor. Então acho que o empresário ele tem que se atentar muito bem a esse mercado que ele quer atingir. Acho que o Brasil tem muitos produtos, nossos empresários estão preparados, né, com relação ao Paraguai, acho que sim, identificar. Não esquecer, né, desse apoio local, né, como o próprio Itamaraty colocou, a Câmara de Comércio, esses apoios locais para que você consiga fazer a famosa instalação, o soft landing, né, entender que seja sustentável. Entender uma característica do Paraguai, né, bom, é um mercado também que tem uma exportação muito pautada em commodities, é um país agro também muito parecido com o Brasil, né, entender um pouco do serviço, né, o Brasil vem se especializando na questão de serviços vinculados ao agro, né, e como é que a gente pode também identificar as oportunidades nisso. Acho que é interessantíssima a questão de franquia, Antônio, que você coloca, né, essa quantidade de franquias que tem, essa modelagem. Então, hoje a gente trabalha no Sebrae, trabalha com muito micro franquias, e às vezes fica querendo, né, micro franquias gaúchas, né, do Mato Grosso. Ah, não, quero ir para São Paulo. Pô, será que atravessando a fronteira, de repente, não é uma oportunidade, né, de ter esse sucesso de expansão? Né? Acho que a questão do mercado da saudade, né, Tony? A gente está falando, então, se a gente está falando de quase 400 mil brasileiros, né, que estão aí no Paraguai, será que uma forma de começar interessante é o mercado da saudade? Né, vamos levar o nosso pão de queijo, nosso café, nossa feijoada, pelo menos para experimentar, entender um pouco de como é que faz isso, né, essa comercialização no mercado que tem muito potencial. É claro, se tiver que experimentar, né, a nossa dica, se assim, muito rasa, é experimentar rápido, barato, né, se for para errar, né, errar muito rápido, né, mas que tente. Eu acho que existe uma oportunidade enorme nesse país, a questão da moeda, a valorização, né, da moeda paraguaia. Então, de repente, assim, ter essas observações e planejar. Acho que uma das questões mais primordiais para que a internacionalização dos pequenos negócios é o planejamento. Acho que é entender um pouco, né, começar pequeno, né, mas começar de forma consistente, para que isso seja perene. E uma vez lá dentro, Antônio, imagino que aí gostou do jogo, né, a possibilidade, né, de parcerias locais, né, de trazer mais insumos, de trazer outros produtos, é uma forma interessante de se implementar. Então, no geral, é pensar muito bem nesse planejamento, se organizar e contar com as instituições que estão aqui, né, para que consiga fazer essa internacionalização de forma sustentável. Beleza, Ana?
Muito obrigada, Gustavo. Bom, passamos então agora a pergunta para a Camila. Camila, como o escritório da Apex Brasil América do Sul pode facilitar a entrada das empresas brasileiras no mercado paraguaio? Ou seja, quais são aí, né, em outras palavras, quais são aí os serviços oferecidos pelo escritório para aquelas empresas que estão iniciando o processo de exportação para o Paraguai? Ótimo, Ana, obrigada. Eu acho que o mais importante no primeiro momento para aquelas empresas iniciantes, ou até mesmo para as empresas um pouco mais experientes que estejam entrando nesse novo mercado, seria a informação. Acho que um gancho importante do que o Gustavo acabou de comentar é entender o mercado, é compreender, é se preparar. Então, o escritório pode apoiar nessa busca de informação, seja de tarifárias do produto, verificar questões relativas a certificados sanitários, rotulagem, enfim, eu acho que realmente o mais importante desse primeiro momento é a orientação de mercado, que é fundamental para a entrada em qualquer novo mercado. E a gente também conta, né, com todos os nossos parceiros que estão instalados no Paraguai, seja a Câmara, seja o SECOM, então acho que os aliados ajudam muito nesse primeiro entendimento e percepção de como é de fato o mercado paraguaio. Acho que no segundo momento a gente também pode oferecer listas de potenciais importadores, a gente consegue puxar isso. Então, acho que primeiro fazer essa análise, entendimento do que é o mercado, se eu realmente devo entrar no Paraguai, se é estratégico do meu produto essa entrada, e a gente também pode facilitar isso. E já na trilha, se a gente pensar a Apex como um todo, e falando dos serviços, da carteira de serviços da Apex, acredito que seria muito importante para as empresas já pensarem no segundo passo, participar das missões comerciais, dos projetos comprador, das feiras, que são organizadas diretamente pela Apex, ou até mesmo para os nossos projetos setoriais, né, que não deixam de ser uma aliança, não deixam de ser uma trilha importante nesse processo de aprendizagem do mercado. São uma ótima ferramenta para consolidação. E quando a empresa já está mais avançada, né, pensando que sempre uma trilha, sempre seguindo, sempre persistindo, a gente, numa maturidade exportadora mais avançada, tem as agendas customizadas que são realizadas pelo escritório. Então, a gente pode colocar virtualmente ou presencialmente a empresa em contato com potenciais compradores, ter aquela reunião 1 a 1. Então, acredito que também isso pode ser interessante já para aquelas empresas com um pouco de maturidade, né, fazendo essa trilha desse processo de internacionalização que é constante. E, por último, já seria a questão da internacionalização, de colocar o pezinho lá fora, no caso, entrar no mercado paraguaio. O escritório pode ajudar também nesse landing, estabelecer parcerias com as redes que estão no país, proporcionar listas de contadores, de advogados, que facilitem todo o processo, que o processo seja planificado, né, que não seja aleatório, né, que a gente possa realmente estruturar a entrada dessa empresa no mercado. E acho que uma coisa, um dado também muito importante, né, é que contem com a gente está aqui desde Bogotá, mas a gente atende o mercado da América do Sul, e principalmente os aliados que a gente tem local, a gente tem um bom relacionamento com todos eles, então façam uso disso, se estruturem, se preparem para que a entrada no mercado seja a mais fácil possível. A gente realmente está para facilitar os negócios e abrir portas. Muito obrigada, Camila. O pessoal tem solicitado o teu contato aqui no chat. Eu vou, no final da nossa reunião, inclusive, reforçar os contatos de todo mundo que está aqui hoje. E uma coisa que você já aproveitou e já respondeu, e que já tinha surgido no nosso chat aqui de perguntas, era com relação às listas, né, de importadores e em que medida vocês conseguem fornecer essas listas de importadores para as empresas. Vários empresários já haviam perguntado como é que eles conseguiriam obter listas de importadores, e então aí acho que você já respondeu que o escritório, né, Apex Brasil América Latina, está aí também para fornecer essas listas. América do Sul, Ana. América do Sul. Desculpa. Não vai até lá. Desculpa, eu que errei. Você imagina, não tem problema nenhum. Eu acabei de colocar o contato aí do escritório.colombia@apexbrasil.com.br, só enfatizando mais uma vez que eu acho que
a questão da informação, de saber realmente se o produto é adequado e fazer toda essa parte antes de solicitar realmente essa lista de potenciais compradores. A gente consegue filtrar na nossa base de dados através do NCM, né, ou do SH do produto, e fazer puxar essa lista de importadores pela razão social. Então, ajuda sim, mas eu acho e repito que é fundamental essa preparação anterior. É importante você ressaltar a questão da preparação anterior, Camila, porque é o nosso gancho também com o programa PayEx, né? Eu acredito que boa parte das empresas que estão participando aqui hoje conosco são empresas aí que têm realizado conosco o programa PayEx, né? O programa de qualificação para exportação, tocado aqui pela nossa coordenação de qualificação, e esse é um programa que vai fornecer aí essa parte toda de informação para as empresas. É por meio deles que a empresa consegue entender o mercado, consegue entender seu produto, né? E consegue, então, planejar aí a exportação, seja para o Paraguai, seja para outro mercado de interesse dessa empresa, né? Então, eu acho bastante importante para aqueles que ainda não conhecem, né, o programa PayEx, podem entrar em contato conosco, pode pelo meu e-mail mesmo ou pelo e-mail geral da Apex, que a gente encaminha também para o programa PayEx, para que vocês possam aí dar início ao processo de exportação de forma planejada e segura. E seguindo então as nossas perguntas, nós temos aqui o Naubley com a gente, que é um empresário que já fez aí o programa PayEx, né, e que já está exportando para o Paraguai. Então, eu tenho algumas perguntas para você, Naubley. Como foi a jornada da empresa para entrar no mercado paraguaio e o que motivou a escolha de vocês por esse mercado? Sim. Bom, a gente passou por um processo de internacionalização da empresa, que não envolvia somente o mercado paraguaio, seria uma internacionalização geral da empresa. A gente definiu há um pouco mais de um ano atrás que a gente iria ter um departamento de comércio exterior, então a gente começou a participar de programas como o PayEx, e nesse meio, nesse interim que a gente estava participando do programa do PayEx, a gente começou a fazer as nossas pesquisas de mercado, daqueles mercados que seriam os nossos potenciais. E aí é claro que, imagino que para a maioria das empresas brasileiras, assim como é para a gente, foi para a gente, começar pelos nossos vizinhos seria a ideia mais óbvia. Então, a gente começou aí pelos países que a gente via como potencial para o nosso mercado, que seria Chile, Paraguai, esses países aí, e realmente as nossas primeiras exportações vieram do Paraguai. Então, e aí a gente começou a ver sobre o que a gente precisaria de adequar dos nossos produtos para esse país, como que a gente poderia chegar aos fornecedores ou aos distribuidores que a gente tinha nesse país, e aí enviando malas diretas, procurando na internet mesmo, quais que eram os distribuidores do nosso tipo de produto que a gente tinha ali no país, foi como a gente conseguiu entrar nesse mercado. A gente acabou encontrando ali um distribuidor que nessas malas diretas entraram em contato com a gente e a gente acabou fechando uma parceria com esse distribuidor ali no Paraguai. E hoje é o nosso principal importador ali. As nossas importações para ele é feita de forma indireta, a gente não importa diretamente para ele, mas eu tenho contato direto com ele, eu faço toda a negociação com o nosso importador lá, que é o cliente final, mas no momento da burocracia, de toda a papelada que a gente realiza, tem um facilitador que é uma comercial exportadora que está em Ponta Porã, que na verdade é parceira do cliente, não nossa. Essa comercial exportadora chegou a gente por meio dele. Tanto é que, na verdade, eu tenho pouquíssimo contato com a comercial exportadora. Eu faço praticamente toda a negociação com o cliente final, fecho o valor com ele, fecho a venda com ele. Quando a gente fecha, ele só manda, beleza, pode faturar para a comercial exportadora e mandar para eles a remessa de exportação, e eles realizam toda a papelada lá de exportação. Legal, Naubley. É interessante que na sua fala você menciona o planejamento da empresa, né? O planejamento inicial de se internacionalizar, que faz aí um gancho até com a fala do Gustavo, né? Dessa necessidade de você pensar a empresa como um todo, e também faz um gancho com a fala da Camila, da gente se preparar para exportar, né? Sim. Não dá para a gente simplesmente resolver
e exportar e começar a exportar amanhã. É uma jornada aí que a gente precisa seguir de informação, de planejamento, para que a gente consiga, então, chegar no nosso destino final, que é a exportação. E nessa linha, Naubla, eu queria saber se vocês encontraram alguma dificuldade específica para entrar no mercado paraguaio e como que vocês superaram essa dificuldade. Talvez não para entrar no mercado paraguaio uma dificuldade, mas eu não sei como que tem sido a prospecção das outras empresas hoje em relação ao mercado ali, mas talvez por estar tão vizinho a gente, talvez isso dificulte um pouco a questão de exportação. Tem muito daquele cliente que, eu estou aqui do lado, vende para mim e tal. Então, às vezes, a gente teve muita procura nesse sentido, de tipo, eu estou aqui do lado e tal, vende para mim sem ser exportação e tudo mais. Então, a gente tem muita procura, ainda tem muita procura nesse sentido. Mas hoje, como a gente tem exclusividade com esse distribuidor lá no Paraguai, a gente hoje não atende mais outras empresas que são do mercado. Quando surge, a gente indica ele. Mas a gente continuou indo atrás de empresas que estavam dentro do país. Como eu falei, a gente tem esse contato com essa comercial exportadora dele, pouco contato com essa comercial exportadora dele, mas é um tipo de mercado que é de parceiro que a gente busca em outros países também. Então, sempre que a gente pode, a gente procura contato com essas comerciais exportadoras em outros países também, porque eu acho que é uma forma de a gente conhecer um pouco como que funciona cada mercado, quais que são as especificidades que cada mercado vai ter para a gente, mas em relação ao mercado paraguaio, ao nosso produto, a gente não enfrentou assim nenhuma dificuldade, não. Legal, interessante, né? Essa questão da formalização mesmo do processo exportador, né? Sim, sim. Que, enfim, aquela empresa que de fato deseja exportar precisa também filtrar os seus contatos de importadores, né? Exato. E, bom, depois disso tudo, eu queria saber de você, Naubla, se vale a pena exportar para o Paraguai e se vale a pena exportar de uma forma geral, né? Quais são os ganhos, quais foram e têm sido os ganhos da exportação para a empresa de vocês? Sim, sim, com certeza. Acho que para a gente que está tentando, eu falo que a Tecmax ainda está bem embrionária. A gente tem que 1 ano e meio que a gente abriu o nosso departamento de comércio exterior. Só puxando um ganchinho lá atrás do que você falou aí sobre planejamento. Às vezes algumas empresas pensam que a gente está demorando para exportar. Para vocês terem uma noção, a gente teve, acho que 9 meses para fazer a nossa primeira exportação indireta. Depois disso, a gente acho que levou mais 3 meses para fazer a nossa primeira exportação direta. Então, assim, para a gente está valendo muito a pena as nossas exportações. Hoje a gente já tem clientes fixos e recorrentes que já fizeram segunda ou terceira ordem de compra. No Paraguai, eu já tenho acho que umas 5 ordens de compras que eu fechei para ir para lá, né, na verdade. Mas a gente já tem clientes recorrentes hoje no Chile, na Filipinas, na Tailândia. A gente está fechando uma parceria talvez grande com os Estados Unidos, até que o presidente da distribuidora que a gente está fechando nos Estados Unidos esteve aqui no início de fevereiro para conhecer a nossa fábrica, a Tecmax, passou 1 semana aqui com a gente. Então, assim, mas de toda forma a gente ainda está bem embrionário nas nossas exportações, mas de qualquer forma, o que tem agregado de diversificar o nosso mercado, aumentou o lucro da empresa, claro, né? Então, assim, essa parte de exportação, ela está sendo bem lucrativa, está sendo bastante interessante para a gente, e não só no mercado paraguaio, mas o mercado paraguaio hoje eu acho que é o nosso principal mercado, talvez até pela proximidade, mas de qualquer forma a gente tem outros mercados aí que estão bem promissores para a gente, e a gente tem conseguido aos poucos conseguido uma visibilidade e diversificar os nossos mercados aí, que hoje a gente, que até 1 ano e meio atrás era praticamente inexistente para a gente. Então, aos poucos a gente vai galgando aí o nosso espaço no mundo. Excelente, Naubla, e muito obrigada pela sua participação. Obrigada a participação aí de todo mundo.
Bom, a gente tem algumas perguntas da nossa audiência. Eu gostaria de avisar que perguntas específicas dos setores, a gente recebeu, enfim, bastante pergunta pontual sobre setores específicos, né? A gente já anotou aqui, o Igor já anotou quais foram aí as pessoas que pediram informações sobre setores específicos. A gente vai buscar mandar essas informações posteriormente, aquilo que a gente tiver já mapeado, né? Na Apex, a gente manda com certeza. E aí eu queria fazer algumas perguntas, né, que surgiram, que seriam perguntas aí mais genéricas. A primeira pergunta é sobre a questão da maquila, se ela engloba a parte de serviços ou se ela seria só para indústrias. Quem poderia responder essa pergunta? Igor ou Antônio Carlos? Eu posso O responder Antônio essa Carlos, pergunta. ótimo, Antônio, pode Sim, falar. não. Pelo que eu tenho conhecimento da maquila, somente seria indústria. Indústria. Tá? Porque você tem que agregar 40% de conteúdo local. Tá? Entendi. Então, nesse caso, serviços seria um pouco mais complicado. Ótimo, excelente. Uma outra pergunta que surgiu aqui, que eu acho bastante importante para todo mundo, é sobre a questão da malha rodoviária, né, do Paraguai. Então, ele pergunta aqui, só um minutinho, deixa eu encontrar a pergunta. Vamos lá. Gostaria de informações sobre a malha viária do país. A pessoa trabalha, então, com robôs para sinalização de obras em rodovias, né? Enfim, faria sentido no país? Não faria sentido? Robôs para, desculpa. Sinalização de obras em rodovias. O Paraguai tem aí vários projetos de reformas e ampliação de rodovias, tá? Duplicação, tá? Eu acho que poderia eventualmente, sim, poderia eventualmente ser útil, porque eu tenho visto no Brasil esses robôs que ficam na sinalização e aqui você vê o homem utilizando um humano, vamos chamar assim, para fazer a sinalização. Eu imagino que sim, é uma questão apenas de ver, eu acho que tem espaço para isso, tá? E corrigindo um pouco o negócio da maquila, tá? A Carolina me alertou aqui agora que para serviços tem alguma coisa contemplada no regime de maquila, tá? Que a Carolina depois pode mandar essa informação para vocês sem nenhum problema, tá? São casos específicos, é uma coisa bem específica, tá? Só complementando aí o Antônio Carlos, em maquila, o importante é pensar que a produção é voltada à exportação, isso não é uma produção que fica no Paraguai. Então, há um grande número de empresas brasileiras aqui no setor de maquilas que, por exemplo, fazem componentes para a indústria automobilística no Brasil. Então, a intenção é de exportar isso depois para o Brasil, na grande maioria dos casos. Sobre rodovias, aqui é um processo grande de concessão de rodovias. Acho que o interessante, então, seria talvez conversar com essas concessionárias. A rodovia mais importante, que é a Rota 2, que vai de Assunção até Cidade del Este, ela está em um processo grande de duplicação. Então, eu sugiro conversar com os concessionários da Rota 2 e das outras rotas que estão sendo concedidas ao setor privado para tratar desse setor específico. Excelente. Mais uma pergunta, e aí a gente, né, vai caminhando aí para o nosso encerramento. Algum ponto importante de observação para quem negocia com o Paraguai? Ou seja, né, algum cuidado durante as negociações, alguma questão cultural que a empresa precise aí se atentar? Bom, eu acho que, complementando um pouco o que comentou já a Camila e o próprio Gustavo, tem que ser um negócio bem planejado, tá? Não pode ser simplesmente vou tentar ou me instalar no Paraguai ou vender para o Paraguai. Mas tem que ser um negócio pensado, buscar o máximo possível de informações, tá? E tanto a Câmara quanto o SECOM está à disposição para o que for necessário para ajudar, tá? E aqui a gente sempre comenta com os empresários que a gente recebe na Câmara. Você tem um tripé que é extremamente importante.
um bom estúdio jurídico, um bom estúdio contábil e um bom escrivão, tá? Escrivão seria no Brasil notário, né? Então, por quê? Porque já houveram situações no passado, tá? De empresários que chegaram por conta, vamos chamar assim, tá? E se assessoraram de uma forma equivocada e compraram um terreno que tinha 2 títulos, para dar um exemplo, tá? Então, tem situações, óbvio, nós estamos na América Latina, não estou criticando o Paraguai, essa é uma situação que pode dar em qualquer país, mas é importante se assessorar bem antes de começar a fazer as coisas. Excelente, excelente. Acho que respondemos boa parte das perguntas, né, que estavam aí no nosso chat. Algumas outras, como eu falei, a gente teve muita pergunta setorizada, então, para essas, a gente vai tentar fazer uma resposta mais individualizada, aquelas que a gente tiver, de fato, como responder. Eu gostaria de informar que o nosso webinar, ele foi gravado, ele será disponibilizado na plataforma de conteúdos da Apex Brasil, que é a Talent. Eu já, inclusive, encaminhei o link lá no início do nosso chat dessa plataforma, posso encaminhar novamente agora aqui no final, no chat. E eu gostaria aí de agradecer a nossa audiência, né, a presença de todos, e agradecer também aos nossos parceiros, né, agradecer a Camila, agradecer ao secretário Pedro, ao Antônio Carlos, ao Gustavo, ao Nauble, e também agradecer ao Igor, né, que nos brindou com a excelente apresentação, e ao Igor Celeste, que realizou a nossa abertura. E, enfim, agradecer a cada um de vocês, agradecer a Geise também, que me apoiou aqui no chat, né, ao longo do webinar, e eu tenho certeza de que a gente teve uma excelente experiência, né, nesse webinar, foi muito rico as informações que foram repassadas aqui, e, enfim, acho que vocês podem utilizar muito do que foi falado para realmente, como parte importante do planejamento para exportação no Paraguai. Bom, eu gostaria também de informar vocês que esse é o primeiro webinar da série Direto de Mercado América do Sul. Ao longo desse ano, nós teremos mais 4 webinars, como foi falado pelo Igor inicialmente, né? Os nossos próximos webinars terão como foco Argentina, Uruguai, Chile e Peru, não necessariamente nessa ordem, mas a gente pretende cobrir esses 4 mercados ao longo de 2022, e eu conto com a participação de vocês também para os nossos próximos webinars. Muito obrigado, gente. Uma excelente tarde para todo mundo. Até mais. Ok, obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado, tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa tarde para todos. Boa tarde. Obrigado.